Paz seja convosco, Deus te abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Eu estou olhando aqui para o Instagram e aqui para o Facebook. Então eu costumo olhar mais para o Facebook. Então vocês que estão aqui no Instagram, por favor, não é que eu esteja ignorando vocês. Eu vou estar dividindo aqui, ó, um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Queridos, hoje eu quero deixar aqui uma palavra para abençoar a sua vida. Quero deixar aqui uma palavra sobre a família, sobre a importância da família. E eu queria muito que você pudesse estar com o seu coração aberto, porque eu creio que nós temos muita coisa para compartilhar com os irmãos. Cremos que Deus tem algo muito especial para falar conosco. E eu acho que esse vai ser um tempo muito precioso para que Deus possa nos abençoar. Amém? Então eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu quero orar, pedindo a Deus que abençoe a sua vida e que Ele fale ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, nós entramos na Tua presença para deixarmos aqui uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação na vida dos Teus filhos e filhas. Pai, nós queremos Te pedir no nome de Jesus, que o Senhor possa, através desta palavra, alcançar e abençoar o coração, a fé, a vida, Senhor, espiritual, profissional, sentimental, de cada um dos Teus filhos. Hoje nós queremos deixar uma palavra sobre família. Entendemos, Senhor, que este é um assunto muito importante e muito precioso para os nossos dias. Então eu convido você para que você feche os seus olhos e você possa receber esta oração. Pai, alcance a vida deste irmão, alcance a vida desta irmã. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa tocar e falar de uma maneira poderosa. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. E para a glória do Senhor, nós Te agradecemos. Amém e amém. Queridos, que Deus possa te abençoar. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. E esse texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que todos nós conhecemos, mas ele tem uma importância, uma relevância muito, muito preciosa na nossa vida. Esse texto, ele fala a respeito de um momento em que um líder, daqui a pouco eu vou falar de quem e vou falar qual o texto. Houve um momento em que um líder, ele já havia visto uma geração inteira se perder no deserto e morrer por causa do pecado, por causa das escolhas erradas. E agora ele começa a perceber diante de seus olhos novamente que esta geração, a geração que caminha com ele, ela está indo para o mesmo problema. Ela está indo para o mesmo buraco, para o mesmo pecado. E então ele toma uma posição. Ele chama este povo para que esse povo possa tomar uma decisão. Porque a partir desta decisão, ele estaria como que se estivesse lavando as mãos para que ele pudesse seguir adiante. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos decidir algumas coisas. Há momentos na nossa vida que nós temos que nos posicionar. O que nós queremos para nós? Quais são as escolhas que nós vamos fazer? O que nós queremos que aconteça na nossa vida? E nós vamos ter que fazer isso debaixo de escolhas. E as nossas escolhas vão definir aquilo que Deus estará fazendo na nossa vida. Eu quero falar com você de Josué. Quero falar com você a respeito desse grande líder, Josué. E o texto que eu queria compartilhar com vocês, o texto que eu gostaria de ler com vocês, é o texto que todo mundo conhece, que está em Josué, no capítulo 24, no versículo 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: agora, pois,
disse Josué, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Embora esse texto ele pareça ser um texto muito simples e muito clássico, na verdade clássico ele é, simples não. Esse texto, como eu disse, ele nos fala a respeito de um grande problema que o povo de Israel estava vivendo. Esse povo estava prestes a entrar em uma terra que Deus havia prometido. Eles já haviam cruzado um deserto por dezenas de anos. E toda uma geração passada, ela acabou se perdendo. Ela acabou morrendo por causa do pecado. E agora Josué, ele percebe, ele tem uma percepção de que aquele povo estava de novo cometendo os mesmos erros e que aqueles mesmos erros iriam gerar as mesmas consequências, ou seja, a morte. Iria gerar sofrimento. E Josué, ele está numa fase, ele está num momento em que ele precisa decidir. Ele precisa tomar uma decisão. Irmãos, todos nós, abraço Bispo Souza Reis, beijo no seu coração, querido. Todos nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que nós vamos ter que decidir. Ou nós vamos fazer o que a maioria faz, e nós vamos nos perder como eles, ou nós vamos nos posicionar como Deus nos chamou para estarmos e nos posicionarmos. O problema é que Josué temia que esta influência do pecado no arraial, na congregação do Senhor, pudesse inclusive afetar a sua família. Porque eles estavam literalmente com o coração voltados para todo tipo de idolatria, de pecado, de práticas que eram contrárias aos ensinamentos do Senhor. Josué, ele se levanta, é como se ele estivesse dizendo, basta. É como se Josué estivesse dizendo, olha, ou eu me posiciono como um líder e também protejo a minha família, ou eu me levanto como um homem de Deus e tomo a minha posição para que a minha família também possa ser guardada, ou daqui a pouco, até a minha família estará corrompida. Até a minha família estará destruída por causa da minha negligência em me posicionar. Então esse texto de Josué, no capítulo 24, na verdade ele já vem de uma trajetória onde Josué ele começa a mostrar para o povo, a trazer à memória do povo, todos os benefícios, tudo que Deus tinha feito por eles. E é aqui que eu começo a minha palavra para você. Porque como é fácil esquecermos aquilo que Deus fez por nós. Basta nós observarmos isso, um momento como esse de adversidades, de lutas, de escassez, de notícias ruins. Basta olharmos para isso e nós vamos ver quantas pessoas já estão se esquecendo de tudo que Deus fez na vida delas. Muitos estão se perdendo, muitos estão voltando para o Egito, muitos estão voltando para a velha vida, estão encontrando na ausência do templo e do culto físico, estão encontrando uma razão e uma desculpa para poder voltar à sua velha vida de pecado. Sendo que a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com o Senhor, ela é claro, nós temos o templo onde nós congregamos, adoramos, é precioso isso é bíblico, não devemos abandonar a nossa congregação,
Mas nós temos que entender o princípio de adoração em espírito e em verdade, em qualquer circunstância e em qualquer adversidade. O que nós observamos é que todo esse povo, ele estava novamente corrompido e voltando para as velhas práticas. Estava de novo trazendo em seus corações aquela natureza de pecado se aflorando, de adoração. E Josué, ele tem essa percepção e ele se posiciona como um líder. E o que ele chama o povo, ele diz, olha, versículo 14 do capítulo 24 do livro de Josué, para quem chegou depois. Ele diz, agora, pois, é já, é agora. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. O que o povo dizia que temia, o que o povo dizia que servia, não era com sinceridade. Quando nós servimos a Deus e esse servir não é com sinceridade, ele sempre será seguido de um interesse pessoal por trás. Haverá sempre algo que eu esteja buscando. E essa busca é o que me motiva a estar com Ele. Quando esta busca não estiver mais sobre a minha vida, ou quando eu não estiver recebendo mais isso, eu vou até dizer que sirvo. Eu vou até dizer que temo. Mas isso já não é mais com sinceridade. Então, Josué, ele chama o povo e diz, olha, agora temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Em outras palavras, ele estava dizendo, chega de servir a Deus de qualquer forma, chega de servir a Deus com meias verdades, chega de servir a Deus com falta de temor real no coração. Então ele diz, servir a Deus com sinceridade e com verdade, e aí ele ordena, ele diz, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servir ao Senhor. Olha, esse povo estava servindo a Deus, estava temendo a Deus, mas aonde havia verdade nisso? Não havia verdade, porque junto com esse servir estavam seus ídolos. Os ídolos do Egito, a tradição, as práticas que eles aprenderam lá no Egito, eles estavam agora trazendo para dentro do culto. Adoravam a Deus, mas também serviam aos ídolos. Adoravam a Deus, mas também estavam presos e aliançados com os prazeres desta vida. Então Josué diz, olha, se você quer servir a Deus com sinceridade, com temor e com verdade, você precisa tirar da tua vida aquilo que Deus condena. Você precisa afastar da sua vida aquilo que Deus te disse para que não seja feito. Se você não afastar, você pode até servi-lo, mas nunca será com verdade, com sinceridade e também com temor. Então ele chama o povo e diz, agora, se parece mal, se para vocês escolher servir a Deus parece mal, se vocês não têm uma convicção disso, então vocês escolham. Vocês façam as suas escolhas. Então o primeiro ponto que eu abordo com você é que nós temos que escolher. Nós somos criados por Deus e capacitados para tomar decisões na nossa vida. E decisões espirituais, elas são individuais. Ninguém pode tomar uma decisão por você. Ninguém pode escolher por você. Eu não posso escolher pelos meus filhos, eu posso ensiná-los. Mas a escolha será deles. A escolha será sempre deles. Deus condena qualquer duplicidade de conduta espiritual. Então eu preciso entender que eu tenho que escolher. A minha vida é feita de escolhas. E quando eu decido que eu vou escolher, eu preciso saber quando eu tenho que fazer essa escolha. E Josué disse, é hoje. É agora. Vocês precisam tomar uma decisão agora. Vocês precisam decidir o que é que vocês vão escolher agora. Porque toda escolha vai ser seguida de um propósito. Tudo que eu escolho, eu estou escolhendo um propósito na minha vida. E a Bíblia diz, isso está lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, que todo aquele a quem eu me apresento como servo para lhe obedecer, a Bíblia diz que a esse mesmo a quem eu obedeço, seja para o pecado, ou para a obediência, ou para a justiça, esse será o Senhor da minha vida.
aquele a quem eu me coloco em obediência, esse se colocará como Senhor da minha vida. Então eu preciso entender que é tempo de escolha, ok, eu preciso escolher. Por que escolher? Porque a vida é feita de escolha. Quando eu tenho que escolher? É hoje. E toda escolha é seguida de um alvo, de um objetivo. E nós precisamos fazer as escolhas certas. Todos os dias, meu irmão, você terá diante de você uma opção. Todos os dias você terá diante de você uma escolha. E você poderá fazer a escolha certa ou a escolha errada. Isso vai depender de você. Isso vai depender de onde você quer ir, aonde você quer chegar e o que você quer de Deus para a sua vida. Josué, ele disse, se parece mal para vocês seguir e servir ao Senhor, então tome uma decisão. Escolha hoje. E aí, ele apresenta 3 opções. Ele apresenta 3 opções para que o povo possa escolher. E eu quero que você reflita bastante sobre essas 3 opções. A primeira opção, ele diz assim, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou seja, a primeira opção é seguir ou servir aos deuses dos pais que estavam lá atrás, antes do rio. Antes deles atravessarem o Jordão para entrar na terra prometida. Então ele está falando de voltar atrás. Irmãos, você tem uma decisão, você pode escolher. E uma das escolhas que nós temos na nossa vida é voltar atrás. Existem pessoas que querem e estão voltando atrás. Estão voltando para um passado de onde Deus as tirou. Estão voltando para um passado de onde Deus as arrancou, as libertou para que elas não estivessem lá mais. Mas há pessoas que ainda estão presas a esse passado. E nós não podemos decidir por essa opção. Essa opção ela está completamente desprezada, porque a palavra do Senhor ela diz que aquele que retrocede, o amor de Deus não está nele. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, capítulo 9, versículo 62. Quem põe a mão no arado e olha para trás, Josué estava dizendo, vocês querem voltar atrás? Então vocês podem escolher isso. Só que essa opção ela está descartada. De onde Deus te tirou, você não pode voltar. Aquela velha vida, as velhas práticas, nós precisamos eliminar isso completamente da nossa vida. Amém? A segunda opção é a que Josué disse, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então eles tinham 3 opções. A primeira, voltar às práticas lá do Egito, voltar aos ídolos do Egito. E os pais deles morreram por causa disso. A segunda opção é servir aos deuses da terra em que eles estavam. Eles estavam no meio de um povo que eram os amorreus. E Josué disse, ou vocês podem voltar para as práticas dos vossos pais no passado, ou vocês podem se adequar e se adaptar àquilo que o mundo, o ambiente que vocês estão vivendo hoje está fazendo. E essa é uma outra opção que nós não podemos. Não é porque nós estamos no mundo que nós vamos abraçar as coisas do mundo. Ah, mas todo mundo faz. Bom, nós não somos todo mundo. Ah, mas se a gente não fizer, a gente vai ser um ET nessa terra. É por aí mesmo, meu querido. Nós precisamos ter um entendimento, porque o Senhor disse isso de uma forma muito clara em 1 João, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu não posso voltar atrás para as minhas velhas práticas, mas também não posso amar as coisas que este mundo está me oferecendo. O mundo, ele é o maior inimigo do ser humano, principalmente do cristão. Os seus prazeres, as suas ofertas, as suas tentações, elas são diárias na nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos contaminar. Quando Daniel estava preso, levado cativo em Babilônia, a Bíblia diz que foi-lhe oferecido todos os manjares do rei, do palácio. E Daniel sabia que aquilo tudo era consagrado, que nada daquilo era
adorado e consagrado ao seu Deus. E Daniel assentou-se no seu coração, ele decidiu não se contaminar com aquelas iguarias. Nós temos que tomar cuidado com as iguarias que o mundo nos oferece. Pastor, mas o senhor falou que ia fazer uma live sobre família. O senhor falou que ia dar uma palavra sobre família. E aonde está a família aí? É que Josué, na terceira opção, ele disse assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se levanta como um líder. Josué se levanta como um profeta, como um intercessor. E ele diz: olha, se ninguém quer, eu sei o que eu quero para mim e para minha família. Se ninguém quer avançar e quer voltar, podem voltar, mas eu e a minha casa não vamos voltar. Se ninguém quer seguir e se contaminar com a idolatria deste mundo, do pecado dos amorreus, então vocês podem. Agora, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Meu irmão, você precisa levar a sua família a servir ao Senhor. Escute, Josué não está dizendo eu e a minha família vamos continuar crendo em Deus. Ele não disse eu e a minha família vamos continuar caminhando para a terra prometida. Não. Ele disse eu e a minha família vamos continuar servindo ao Senhor. Se tiver deserto, nós vamos servir. Se faltar água, nós vamos servir. Se faltar pão, nós vamos servir. Se o calor aumentar, nós vamos servir. Se vierem mais inimigos, nós vamos servir. Se as batalhas aumentarem, nós continuaremos servindo ao Senhor. Servir ao Senhor não está condicionado à bênção. Servir ao Senhor não está, não está relacionado a bênçãos imediatas, a prazeres imediatos. Você e a sua família precisam tomar posição diante de Deus. O inimigo quer destruir a sua família, o diabo quer destruir o seu casamento, Satanás quer acabar com o projeto do Senhor na tua vida, e ele vai usar o pecado, ele vai usar as provações, ele vai usar toda e qualquer adversidade para arrebentar a tua vida. Agora, Josué disse, eu não vou seguir vocês. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com quem a gente ouve. Nós precisamos tomar cuidado, porque o meio que nós estamos vivendo pode estar completamente contaminado e influenciado pelo pecado e o prazer do mundo. E se nós não entendermos isso, Josué ele disse, vocês querem voltar para o Egito? Voltem. Vocês querem continuar adorando os deuses dos amorreus? Continuem. Agora, eu e a minha casa, não. Eu e a minha família, não. Eu e a minha família vamos continuar aqui, esperando a bênção do Senhor, esperando tudo passar, esperando a vitória, esperando o agir de Deus, esperando o mover de Deus. Irmão, essa é a proposta do Senhor. A proposta do Senhor é que a família sirva a Ele. Josué não respondeu por ele. Josué não disse, olha, eu não quero saber o que vocês vão decidir e o que a minha família vai decidir. Ele disse, eu sei de uma coisa, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos seguir crendo, obedecendo, passando o que for, mas vamos continuar no propósito do Senhor. Porque a família é projeto de Deus. A família é projeto do Senhor. Nós não podemos permitir que as lutas, que as adversidades, nós não podemos permitir porque os outros decidiram errado, porque os outros fizeram escolhas erradas. Não, eu e você, nós não somos os outros. Nós somos uma família consagrada ao Senhor, separada pelo Senhor, para viver o propósito do Senhor. Era como se Josué estivesse dizendo, se eu continuar sozinho, eu continuarei, mas continuarei ao lado da minha família. Ele está dizendo, a minha família e eu, nós estamos unidos em um mesmo propósito. Eu e a minha família estamos unidos em um mesmo projeto, em um mesmo alvo. Esse é o projeto do Senhor. Ele disse, eu
e a minha casa. Vocês podem escolher. Se vocês querem voltar e voltar para os deuses, podem voltar. Irmão, tem gente voltando atrás. Toda hora tem gente voltando atrás. A Bíblia fala homens que largaram a fé, homens que Paulo inclusive disse, olha, amaram o mundo, amaram este presente século, me causaram males e eu os entreguei para Satanás. Agora, Paulo disse, Josué disse, vocês querem voltar? Podem voltar. Querem fazer as práticas que estão hoje acontecendo no nosso meio? Podem continuar. Agora, eu e a minha casa, não tem mundo com a gente, não tem amorreu, terra de amorreu, não tem prazerzinho no deserto, não tem alho e cebola no Egito. Eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente. Olhar para frente naquela circunstância era olhar para problemas, porque eles estavam numa terra estranha. Eles estavam indo para uma terra prometida. E Josué estava dizendo, eu não olho para problema, eu não olho para adversidade, eu não olho para o passado. Eu olho para frente, eu olho para o alvo. Eu vou servir ao Senhor junto com a minha casa. Eu vou servir ao Senhor junto com a minha família. Irmãos, você precisa entender isso. Deixa eu olhar um pouquinho aqui para o Instagram. Nós precisamos entender isso. Não é ir com a família para a igreja. Não é falar em Deus dentro de casa. Não é abrir Bíblia. Vou abrir a Bíblia. Não. É servir ao Senhor. É se submeter a Ele. É estar debaixo de obediência. É dizer, Deus, não importa o que vai acontecer, não sei quanto tempo vai demorar essa pandemia, não sei quando eu vou voltar a ir para a igreja, não sei quando vai voltar a ter culto. Agora na minha casa eu sirvo ao Senhor, na minha casa eu adoro ao Senhor, eu adoro ao Senhor no meu trabalho, eu adoro ao Senhor sem o trabalho, eu sirvo ao Senhor em qualquer circunstância. Isso é o que Josué estava dizendo. Eu vou servir ao Senhor junto com a minha família. Vou continuar crendo, vou continuar obedecendo, vou continuar firme naquilo que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, não olhe para aqueles que estão voltando atrás. Não te deixe contaminar com aqueles que estão caindo ao meio, ao longo do caminho, porque a Bíblia fala que muitos vão cair ao meio do caminho. Muitos vão desistir no meio do caminho. Mas que você e a sua casa possam continuar caminhando firmes. Escute, por favor, o que eu quero que você entenda hoje, o que eu quero que você entenda, por favor, não é caminhar só, é servir. Josué estava dizendo, eu e a minha família vamos continuar obedientes a Deus. Eu e a minha família vamos continuar obedecendo o que Ele nos ensinou. Eu e a minha família vamos continuar firmes na promessa. Ainda que os nossos olhos não vejam o milagre, ainda que os nossos olhos não vejam a resposta agora, ainda que a terra Canaã não esteja diante de nós, ainda que a gente não tenha visualizado o fim desse deserto, mas a gente está ali, servindo ao Senhor. Continue servindo. Continue crendo. Sente com a sua família. Se a sua família não ouviu essa palavra, chame eles depois para fazer o replay dessa mensagem. Faça um repeat. Chame a tua família, senta e diga, filho, filha, marido, mulher, não é só ir na igreja. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar servindo. Josué, vou encerrar. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você continue firme no caminho da fé. Que você continue firme no propósito do Senhor. Que você continue caminhando, sem olhar para aqueles que estão se perdendo. É tempo de decidir. É tempo de decisão. Que Deus abençoe a sua vida.
Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família, pelo seu casamento. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. E nós vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Ele possa abençoar você de uma maneira poderosa em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós tomamos esta palavra como uma palavra, Pai, de desafio para a nossa vida. Josué, Senhor, ele percebe que o povo estava se perdendo em meio a toda a idolatria, em meio a toda a influência, não só que eles traziam do Egito, mas também a influência daquela terra em que eles estavam, onde os amorreus habitavam. A influência dos amorreus estava forte no meio deles, a ponto deles estarem agora servindo a Deus, só que não era com verdade, não era com sinceridade, não era com temor, era uma religiosidade, e isso estava demais incomodando ao Senhor. Isso estava entristecendo o coração de Deus. Josué percebe que a sua família também começava a correr riscos. E Josué, como homem de Deus, como grande líder, ele se posiciona e chama esse povo para uma reflexão de tudo aquilo que o Senhor havia feito na vida deles, desde que eles saíram lá do Egito. Josué começa a mostrar para ele todos os milagres, todo o cuidado de Deus até eles. E Josué então mostra que eles haviam se esquecido de Deus. Eles já não amavam mais a Deus de verdade e com sinceridade. E Josué, ele dá ao povo as 3 opções que é o que nós temos também hoje. Voltar para as práticas dos nossos pais, e termos a nossa vida destruída, porque aqueles que retrocedem, o amor de Deus não está neles. Josué diz que eles poderiam se contaminar com aquilo que o mundo estava oferecendo para eles naquele momento. Mas Josué, na verdade, ele diz, olha, vocês podem fazer as escolhas de vocês, e as escolhas de vocês não vão influenciar a minha. Porque um homem de Deus não pode ser influenciado pela opinião dos outros. Uma mulher de Deus não pode ser influenciada pela escolha de outras pessoas. Meu Deus, como é impressionante ver pessoas que saem da igreja por causa da influência de amigos, de parentes, de namorados. Senhor, como tem pessoas que facilmente são tiradas do seu propósito por causa da influência que recebem das pessoas que estão cercando o seu convívio, seja ele social, familiar. Josué disse, o que vocês vão decidir não me importa, porque eu e a minha casa, nós já temos a nossa escolha. Eu e a minha família, em meio à luta, em meio ao deserto, em meio a toda a provação, nós vamos continuar crendo, obedecendo e servindo ao Senhor. O que Ele mandar, nós vamos fazer. O que Ele pedir, nós vamos fazer. O que Ele falar, nós vamos obedecer. Porque nós servimos a Ele com amor, com alegria. Oh Senhor, que a família dos Teus filhos agora possam compreender esta palavra. Senhor, desperta famílias nessa noite que vão servir ao Senhor, vão Te obedecer, vão guardar os Teus preceitos, os Teus mandamentos, não vão permitir que as influências, que os problemas, que as decepções possam contaminar a fé. Pai, visita este casal agora, visita este casamento agora. Senhor, coloca no coração do marido o desejo de servir ao Senhor como um homem de Deus,
como sacerdote do lar, como um pai de família exemplar. Coloca no coração desse homem, Pai, o exemplo para que ele possa falar por sua família. Senhor, coloca no coração desta mulher o desejo de ser uma ajudadora, de servir ao Senhor, cumprindo aquele papel que lhe foi confiado, de ser companheira, amiga, de estar junto do esposo. Senhor, coloca no coração desta mãe o desejo e o propósito de ser uma mulher, uma mãe, que sirva ao Senhor cuidando da família. Oh Senhor, abençoe o coração dos filhos, Pai, para que honrem seus pais, para que temam ao Senhor. Oh Senhor, falar eu e a minha casa serviremos ao Senhor é muito fácil. Difícil é colocar toda a família a serviço do Senhor. Aonde, meu Pai, o respeito, aonde, meu Deus, o amor, o carinho, aonde a cumplicidade possam ordenar desta casa, possam estar dando ordem a esta casa, possam estar cumprindo, Senhor, o papel do Senhor nesta família. Oh Deus, proteja cada casa agora. Oh Senhor, proteja as famílias. Senhor, quantas famílias estão passando por momentos difíceis, quantos contra-ataques de Satanás, Senhor, quantos contra-ataques do inimigo, para que esta família continue falando do Senhor, mas pare de te servir, pare de te obedecer. Oh Senhor, uma casa que se diz cristã e não te serve, logo, logo os valores deste mundo vão destruir este casamento. Logo, logo, Senhor, as influências mundanas, logo, logo, Senhor, a influência do pecado, as setas de Satanás destruirão a família. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma esta casa nas tuas mãos. Senhor, eu e a minha família, nós não vamos na igreja não, Pai. A gente não lê Bíblia só não. Nós queremos servir ao Senhor. Abençoe a minha esposa. O Senhor me faça ser o marido que ela sempre sonhou. Me ajude, Pai, a ser um bom esposo, a ser um sacerdote, um profeta, um amigo. Me ajude a te servir, Pai, como marido, como pai. Oh Deus, abençoe os meus filhos, abençoe a Tamara, a Júlia, coloca sobre as minhas noras a tua mão, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre elas, para que juntamente com os meus filhos, eles também sirvam ao Senhor. Oh Senhor, toma as famílias da igreja, os pastores. Oh Senhor, cada pastor eu coloco nas tuas mãos, suas esposas, seus filhos. Oh meu Pai, os membros da igreja. Oh Deus, que cada casamento possa ser agora tocado. Oh Deus, que cada casamento possa ser restaurado. Oh meu Pai, que não haja entre nós aqueles que façam escolhas erradas. Porque quando Josué se levanta com esta palavra, o povo se desperta e se propõe a servir ao Senhor. Oh Deus, como Josué da IEQ Progresso, como Josué da IEQ Progresso, Pai, eu profetizo isso. Eu e as famílias da nossa igreja serviremos ao Senhor. Eu repreendo, Pai, todo espírito de divórcio, todo espírito de separação, todo espírito, meu Pai, que se levanta contra a vida do marido, da esposa, Senhor, tentando destruir a família. Senhor, mas eu disse aqui que as escolhas espirituais, elas são individuais. Eu oro e te peço que cada um entenda esta palavra e receba esta oração, para que cada família possa ser guardada e protegida. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus.
E para a glória do Senhor, eu declaro, Pai, a tua bênção sobre as famílias da nossa igreja e de todos aqueles irmãos e irmãs que agora nos assistem, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento. Beijo, Tamara. Deus te abençoe, minha nora. Um abraço no Lucas. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu casamento. Compartilhe esta palavra, Irmã Cristiane, meus parabéns, tá? Que o Senhor te abençoe pelo seu aniversário, que Deus te dê graça, saúde, em nome de Jesus. Irmãos, que saudade de vocês, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Preciso muito estar perto de vocês. Que Deus abençoe. Amanhã nós temos o nosso culto online. Estamos crendo que a partir da semana que vem alguma coisa Deus vai começar a fazer. Mas cuide da sua família. Tire esse tempo para poder santificar a tua casa. Tire esse tempo para santificar a tua família. Tire esse tempo para que você possa estar junto com seus filhos. Curta esse momento com a sua esposa. Curta esse momento com a sua esposa, com o seu marido. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê graça. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deixa eu dar uma bênção apostólica aqui para a família. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, essas famílias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre estas casas, sobre estas famílias, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Eu e a minha casa, a gente não tem religião, a gente serve ao Senhor. Eu e a minha família, a gente não fala em Deus, a gente serve ao Senhor. Sirva a Deus, obedeça ao Senhor, adore ao Senhor, para que Ele possa te abençoar. Fiquem com Deus. Beijo no coração.